Olá, bem-vindo ao videocast From the Top, a tradicional entrevista de Autodata com executivos do setor automotivo e áreas correlatas, que agora você também pode assistir aqui no nosso canal do YouTube. Vamos, antes de começar a entrevista, a uma mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou o Pedro Kutney, editor da revista Autodata, e comigo aqui está o André Barros, editor da agência online Autodata, que vai conduzir comigo essa entrevista. Olá, André. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Muito bem. O entrevistado de hoje é o Felipe Damon. Ele é vice-presidente da Peugeot América do Sul, responsável pelas operações da marca aqui, que vai conversar conosco hoje no From the Top de Autodata. Olá, Felipe, como vai? Pedro, olá, André. Bom dia para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês, agradeço muito aí o convite, vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje para falar bastante sobre a nossa querida Peugeot. Muito bem, olha, o Felipe, ele é economista de formação e começou a carreira dele no setor automotivo em 2013 e depois disso, segundo ele mesmo, a gasolina nunca mais saiu das veias. Gasolina ou outro combustível alternativo que seja. E no começo de 2021, logo após a fusão que criou o grupo Stellantis entre PSA e FCA, ele passou a ser vice-presidente das operações da Peugeot aqui na América do Sul. E eu vou começar perguntando a você, Felipe, justamente sobre essa mudança, né? Você era responsável antes pelo marketing de produto das marcas da FCA, a Jeep e Fiat, né? E agora pulou para a Peugeot, né? Que não era das marcas, digamos assim, mais vendidas do país, né? Muito menos do que as que você dirigia. Como foi essa mudança? Como você recebeu o convite, o desafio para comandar as operações da marca Peugeot? Não, bacana. Foi, sendo bem sincero, até para a gente já começar a nossa entrevista de forma descontraída aqui, foi uma surpresa, para ser sincero, e o processo de assumir, ele começou de uma forma bem inusitada. Eu estava trocando a fralda do meu filho pequeno, quando o Antônio, né, o Filosa, me ligou e me ofereceu a oportunidade, comentou comigo que com a chegada da Stellantis tinha essa grande oportunidade aí surgindo. E, bom, eu naquele momento não tive nem muito tempo de pensar, só deu tempo de dizer que sim, aceitava o desafio e vamos em frente, né? Então, mas tirando essa curiosidade, eu acho que assim, foi e vem sendo, ao longo desses 2 anos, né, agora completos, uma escola fantástica, assim, de desenvolvimento pessoal e profissional para mim, sabe? Como você comentou, eu vinha, né, anteriormente de uma escola da ex-FCA, eu trabalhei no time de vendas da Jeep por alguns anos, depois fui para a parte de brand e de produto da Fiat, enfim, vinha dessa cultura, dessa escola da FCA. Eu acho que diria que a última grande entrega, o último grande projeto que eu conduzi ali na época na Fiat junto com o Zola foi o lançamento da nova Fiat Strada, né, que eu era o responsável por esse lançamento, que aconteceu em plena pandemia. Enfim, acho que a gente viveu ali todos os desafios possíveis que um lançamento de produto pode ter, e graças a Deus tudo correu muito bem. E logo depois, né, meses depois, surgiu essa oportunidade com a chegada das Stellantis, e tem sido um prazer incrível, assim, vivenciar dia após dia essa marca incrível que é a Peugeot. Mas eu destacaria 3 pontos principais, assim, dessa virada de chave, né? O que me chamou a atenção inicialmente e o que eu vislumbrei assim que surgiu a oportunidade na Peugeot. Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre falo é o rapidíssimo amor que eu consegui construir pela marca a partir do momento que eu conheci sua história mais a fundo, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi
me aprofundar na história da marca, entender esses mais de 200 anos de construção da marca Peugeot, e muito rapidamente ela me conquistou fortemente, né, uma marca super magnética nesse sentido. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a paixão das pessoas que já trabalhavam com ela também, e o quanto a gente tinha ali um time muito motivado para viver essa nova fase da Stellantis, né, a Peugeot fazendo parte desse processo. Obviamente que a oportunidade de criar um time do zero foi muito interessante também, porque além dessas pessoas que já vinham do mundo Peugeot, claramente a gente fez questão de muito rapidamente construir um time que trouxesse também alguns elementos das marcas da ex-FCA, e a gente conseguiu, acho que muito rapidamente, reunir os talentos e as pessoas super engajadas desses dois universos aí, que se complementaram muito do ponto de vista de mindset, de skills, e acho que isso também tem sido super importante para os resultados recentes aí que a gente tem conseguido com a marca. E por último, acho que, né, quando a gente teve ali o primeiro momento de analisar onde estávamos e aonde queríamos chegar, eu acho que realmente o universo de oportunidades que a gente vislumbrou para a Peugeot foi muito interessante, e a autonomia que a gente teve como time, né, eu comandando, mas toda a minha equipe, de construir um plano do zero, pensando no futuro da marca, eu acho que foi muito bacana, e obviamente a recepção muito positiva, seja do time que já estava com a marca Peugeot aqui, ou do time global da marca também, com quem a gente tem uma relação muito próxima, e outros stakeholders, como rede de concessionários, a própria imprensa e muitos outros, eu acho que foi muito interessante. Tem sido uma jornada muito incrível, os primeiros meses, obviamente, muito emocionantes, mas eu acho que os 2 anos de muito, muito aprendizado, uma escola incrível, e tenho certeza que o mais importante é que o melhor ainda está por vir. Legal. Agora, Felipe, quando você assumiu a Peugeot, no começo de 2021, a participação estava abaixo de 1% no mercado brasileiro, né? Naquele ano vocês já conseguiram terminar com 1,5%, e no ano passado, 2022, saltou para 2,1%, com quase 42 mil carros emplacados no mercado e um crescimento expressivo de 41%, né? Foi o maior crescimento de todas as marcas aqui no país. O que mudou? O que vocês fizeram na Peugeot para tornar esse desempenho possível? Ótimo. Obrigado, André. Essa é uma ótima pergunta. E é sempre uma oportunidade também, né, da gente parar um pouco para refletir sobre o que está por trás dos números, principalmente, que são expressivos, né? O crescimento é rápido, e essas conquistas que a gente teve nesse curto espaço de tempo, mas principalmente quando a gente tem clareza do que a gente construiu até aqui, é uma oportunidade da gente também pensar nos avanços que ainda temos, né, para fazer, o que a gente ainda pode construir para a marca, e acho que são muitos, né? Tenho certeza que são muitos, na minha opinião. Mas, assim, o que mudou tanto, né, que eu acho que é a sua pergunta, eu vou tentar resumir em poucas frentes, mas eu diria que o primeiro passo importante foi um foco na competitividade dos nossos produtos, e um rapidíssimo ajuste de plano de lançamentos, né, para a gente conseguir trazer ao mercado as melhores soluções no melhor time to market. Assim, a gente realmente teve que chacoalhar um pouco as estruturas inicialmente, e fazer alguns ajustes de rota que a gente entendeu que naquele momento seriam interessantes, né? Um ótimo exemplo disso é por exemplo, o 208 Stile, que chegou no mercado no ano passado, mas foi uma decisão que a gente muito rapidamente tomou, planejou e conseguiu executar num curto espaço de tempo. E é um carro que eu acho que conseguiu trazer para a gente uma capilaridade maior no principal segmento que a gente atua hoje, que é o de B-hatchbacks, trazendo um produto super competitivo, por exemplo, mas também uma oferta que só a Peugeot poderia fazer dentro desse segmento, né? Combinando a eficiência do motor com o requinte, a sofisticação do modelo. Esse é só um dos exemplos, mas claramente o nosso plano de produto foi rapidamente ajustado e de forma muito pragmática, pensado no que poderiam ser as conquistas de curto prazo que a gente poderia trazer de forma assertiva para o mercado. Eu acho que isso foi
foi muito importante, né, nessa primeira aceleração que a gente conseguiu trazer. Um ponto que eu destaco bastante também foi a questão da nossa aproximação com a rede de concessionários, né, uma parceria que desde o início, com muita transparência, muita clareza, e renovando aí os nossos laços de parceria com esses stakeholders que são importantes, e mais do que isso, pensando também na expansão da capilaridade da nossa rede, né? Então, a gente também muito rapidamente identificou quais eram os locais que a gente não tinha cobertura e que eram essenciais ter, e montou um plano que começou, né, nos últimos 2 anos, mas ainda tem bastante avançamentos para acontecer, de expansão da nossa rede de concessionários, que eu acho que traz um crescimento orgânico para a marca importante também. E terceiro, um trabalho muito forte de posicionamento de marca, né, que foi bastante focado na nossa estratégia de comunicação, mas também numa visão clara de futuro, sempre pensando em como a gente poderia respeitar o DNA inventivo, pioneiro da marca, e achando o nosso espaço, além dos segmentos em que a gente já atuava, com uma presença protagonista no processo de transição energética, né, sendo protagonista também no processo de eletrificação dos nossos produtos, né? Então, a gente definiu esses pilares, essas frentes estratégicas, e acho que foi realmente muito feliz na velocidade e na efetividade da implementação dessas ações até aqui, né? Eu tentaria resumir dessa forma, tá? Esse sprint nos últimos 2 anos. E, Felipe, a Peugeot viveu, eu não sei se ainda vive, uma espécie de crise de identidade aqui no Brasil, né? Ela se tornou mais popular aqui do que era na Europa, e mais popular até do que a marca irmã do mesmo grupo PSA Citroën, né? E depois da fusão, a Stellantis, o grupo Stellantis, colocou a marca na função de ser uma marca generalista de padrão superior, acima das marcas de volume como Fiat e Citroën, né? E agora, Felipe, qual é a marca, qual é a identidade que você pretende, que o grupo pretende empregar para a Peugeot aqui no Brasil? Ótimo. Ótima pergunta, Pedro. Assim, você tem razão na definição mais recente que você trouxe, né? A Peugeot, hoje, a gente classifica ela, de fato, como uma marca high-end generalist, né? Que é exatamente a definição que você trouxe. Inclusive, essa é uma posição global de marca, e que a gente vem imprimindo, né, aqui no Brasil e na América do Sul, esse mesmo posicionamento, né? E para mim, sinceramente, a grande sacada que a gente conseguiu ter até aqui e tem que ter para o futuro é conseguir combinar o senso de oportunidade que o nosso mercado proporciona e que a criação da Stellantis traz para a marca, com essa visão clara de ser high-end, né? Então, um exemplo bem claro que eu trago, vou trazer ele novamente de forma muito rápida aqui, o 208 Estilo é um exemplo disso, porque ele é claramente uma oportunidade muito grande para o crescimento da Peugeot, para o retorno da Peugeot para a maior faixa do segmento de BR hatchbacks, mas nem por isso a gente deixa de ser high-end dentro do segmento em que a gente atua. A gente, dentro dos veículos 1.0, traz para o nosso produto conteúdos diferenciados, que permeiam, às vezes, até carros topo de gama, e aí trazem para a gente uma oportunidade de nos posicionar dentro desse universo generalista, respeitando esse DNA e esse posicionamento da marca, né? No caso dos elétricos, a mesma coisa, né? Quando a gente olha hoje para o mercado de elétricos, que está acelerando muito rápido esse ano, a gente não está nem na base, né, do ponto de vista de posicionamento de preço dos carros elétricos, e nem estamos posicionados junto aos premium. A gente está exatamente num espaço que está nesse meio do caminho, onde é muito claro, muito definido para a gente que é ali que a gente vai atuar, e com isso a gente consegue respeitar esse direcionamento, né, que é ser o high-end generalist, né? E bom, acho que é super importante também a gente lembrar, Pedro, que
é preciso ter consistência, né? Então, além desses aspectos de produto que eu estou trazendo, né, o nosso line-up, como que a gente constrói o nosso line-up para respeitar e para construir esse posicionamento de marca, a gente tem que estar muito atento à comunicação da marca, à experiência do consumidor. E a gente está hoje, claro, em diferentes momentos nessas frentes de trabalho, né? Eu acho que isso é muito saudável. Claramente, as coisas têm tempos diferentes também. Mas só para exemplificar, em termos de produto, eu trouxe um exemplo que na minha opinião, traduz o que a gente quer dizer quando a gente fala que é uma marca high-end generalist. E para esse ano de 2023, além de novas iniciativas de produto, a gente tem um foco muito grande na experiência do cliente, né? A gente tem um plano muito robusto, que já está sendo colocado em prática, começando com diversas ações e vai ganhar muito mais peso ao longo do ano, para focar muito em trazer esse aspecto high-end generalist para a experiência do consumidor com a marca e consistência em todos os pontos de contato com ele, né? E eu acho que quando a gente olha hoje para o advento da Stellantis, né, esse posicionamento ele é muito fértil, ele é muito interessante, porque ele é claramente muito complementar às outras marcas que a gente tem dentro do nosso House of Brands, né, que o Antônio gosta muito de trazer, e é verdade, é um House of Brands. Eu acho que a gente consegue, com esse posicionamento, contribuir para a Stellantis de uma forma muito clara e muito complementar para as outras marcas, né? Essa é a minha reflexão sobre o posicionamento e como que a gente já começou essa implementação e tem muito espaço ainda adiante, especialmente na experiência do consumidor, para consolidar esse posicionamento high-end generalist, né, que a gente quer trazer para a marca. Ou seja, aqui, assim como lá, não é isso? Sim, exato, perfeito. Assim como lá, se adaptando às oportunidades que o nosso mercado traz. Eu acho que esse é o grande ponto que é super importante para a gente conseguir alavancar, né, o crescimento da marca. Legal. Felipe, na resposta anterior, você até comentou um pouquinho da rede, e vamos relembrar que na época da fusão, a relação da Peugeot com os concessionários estava meio conturbada. Eles até ameaçaram entrar no CAD para tentar barrar essa fusão. 2 anos depois, a rede Peugeot é a que mais cresce no Brasil, tem 164 pontos de venda espalhados no país, e você mencionou planos para expandir. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente quais são esses planos, até onde vai essa expansão, e o que vocês fizeram para conseguir apaziguar os ânimos com a rede concessionária. Não, bacana. Assim, eu acho que, né, não vou falar assim de passado, né, mas eu acho que ele é importante para a gente pensar, refletir, planejar, mas o fato mais importante nessa relação com a rede concessionários, e aí tem uma figura essencial que é o André Montalvão, que é o meu par, né, o vice-presidente de vendas do Brasil, da Peugeot e da Citroën, numa parceria muito grande nossa, obviamente como dupla, mas nesse direcionamento diretamente com a rede. O primeiro passo que a gente fez foi, de verdade, sentar e escutar a rede, né? Acho que é um stakeholder essencial para a gente construir marca, para a gente conseguir o crescimento que a gente esperava. E o passo 1 foi ouvir. De verdade, a gente ouviu muito, a partir do momento que a gente ouviu, trouxe para dentro de casa todos os pontos e identificou aonde que a gente deveria atuar mais fortemente. E claramente, a partir de então, a gente construiu e vem construindo todos os dias uma relação de super transparência e também de cocriação, que eu acho que é super importante, né? Então, a gente enxerga a rede de concessionário como stakeholders essenciais para construir junto com a gente o nosso futuro da marca, e eles estão realmente muito juntos com a gente em todos os passos que a gente está dando e que a gente ainda vai dar, né? Claro que eu não posso entrar em muitos detalhes da relação, mas eu diria que a confiança e a transparência foi essencial para que a gente conseguisse rapidamente virar a chave do momento da marca e da participação de mercado da marca, e daqui para frente certamente não vai mudar. Esse vai continuar sendo o mindset,
e além dessa relação já construída, muito saudável e muito sólida, a gente tem sim planos de expansão, né? Quando a gente, em 2021, recebeu a marca, a gente tinha algo próximo a 120 pontos de venda, a gente já está hoje acima dos 180 pontos de venda e, claro, estamos sempre observando oportunidades e locais, regiões do Brasil em que seja uma oportunidade interessante para os dois lados, né? Para o empresário e para a marca. Claro, sempre preconizando que a gente consiga ter um business com qualidade e rentabilidade para todos os lados, né? Então, acho que, sendo bem verdadeiro, franco e simplista, é assim que a relação se iniciou e vem se construindo com a rede de concessionários. Felipe, em termos de produção nacional, a Peugeot pretende continuar a produzir carros aqui no Brasil? Hoje, o único ainda em produção é o 2008, da geração anterior, né? E a pergunta é direta. Depois do fim do ciclo de vida que se aproxima desse veículo, a ideia é continuar a fazê-lo, transferir ele para a Argentina, assim como foi feito com o 2008, na nova plataforma CMP, né? Ou o Brasil ainda tem espaço para produzir veículos Peugeot? Olha, a gente, como você bem lembrou, né, a gente produz o 2008, a gente produz também a Partner Rapid, né, a planta de Betim, e a gente recentemente, né, não tem muito tempo, a gente trouxe uma reestilização do 2008, além da nova versão estilo que a gente trouxe também em convergência com o 208, e a gente aí, acredita no produto, ele vem conseguindo responder dentro das expectativas que a gente tinha, e a gente tem foco dentro dos produtos que a gente produz hoje aqui, manter a competitividade e seguir trabalhando muito forte neles, né? Sobre futuro, claramente, infelizmente, eu não posso te trazer detalhes aqui sobre, né, quais vão ser as decisões exatas sobre cada sourcing de cada produto da marca, mas o que eu posso te garantir é que a gente tem planos para ter carros produzidos em todo o âmbito de Mercosul, como a gente vem tendo hoje. A estratégia da marca vem funcionando dessa forma e a gente pretende manter ela funcionando assim. A Peugeot tem um portfólio pequeno, né, de produtos locais. Tem o 208, que responde por mais de 70% das vendas, é produzido na Argentina. A linha de utilitários no Uruguai. E no Brasil tem o 2008 e a Partner Rapid. Sem mais carros produzidos localmente, vai ser difícil continuar crescendo. Então, tem o plano mesmo para expandir essa linha de veículo. Você não pode falar nada desses planos para a gente? Não pode dizer quando vai vir esses carros, se vai ser Brasil, se vai ser Argentina, se vai ter nos dois? Infelizmente, não posso dar detalhes, mas posso garantir que sim, temos planos de expansão. A gente, obviamente, dentro do line-up que a gente tem hoje, a gente tem conseguido, né, explorar ao máximo as oportunidades que a gente tem, né, no BR Hatchback, que hoje representa, como você falou, um percentual bastante significativo das vendas da marca. A gente cresceu 83% de 2021 para 2022, então o nosso trabalho tem sido muito dividido nesse sentido, quer dizer, hoje, no curto prazo, onde que a gente tem oportunidades para, né, alavancar resultado e, claramente, o segmento BRET, do ponto de vista inicial, era a maior oportunidade, além da chegada da Rapid, que trouxe a gente novidade, né, e um produto super competitivo para a gente competir no segmento de B-Vans, além dos outros produtos que a gente já tem na gama, 2008, 3008 e os outros LCVs, né? Isso a gente teve um plano bem pragmático no curto prazo, mas o que eu posso garantir, e até onde eu posso chegar na minha resposta, peço desculpa para vocês nesse momento, é que sim, a gente tem plano de expansão de portfólio e a gente está muito atento, obviamente, a encontrar as oportunidades nos segmentos mais relevantes, onde a gente entende que tem maior possibilidade de crescimento para a marca e onde a gente também consiga colocar essa estratégia que até aqui foi muito sólida e precisa permanecer, de nos posicionar como high-end
generalist dentro dos segmentos que a gente for expandir, tá? Mas, infelizmente, onde eu posso parar hoje na resposta para vocês é que sim, vamos expandir o nosso portfólio com produção dentro do Mercosul, tá? Felipe, olha, dentro dessas configurações todas, o motor 1.0 aspirado que equipa com muito sucesso, né, o 2008 não, desculpe, o 208, né, ele equipou com muito sucesso, é produzido lá em Betim, pela Fiat, né, um lugar que você conhece bem, e foi uma das primeiras sinergias aproveitadas, né, dentro das antigas marcas da FCA com a PSA, né. E a gente pode esperar por outras sinergias do tipo, e eu vou ser um pouco mais direto. Motor turbo fabricado pela Fiat, lá em Betim, do grupo Stellantis, também será utilizado pelos modelos Peugeot? Ótima pergunta. Eu acho, assim, o primeiro fruto das sinergias, né, foi a Partner Rapid, que, né, foi uma sinergia que a gente conseguiu implementar muito rápido para a marca. A segunda, você tem toda a razão, o motor 1.0 Firefly, que caiu como uma luva no 208, por sinal, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de oportunidade de crescimento. E o que eu posso te dizer, assim, né, é que o mindset se mantém, né? O nosso espírito vai continuar sendo esse. Então, toda e qualquer oportunidade que faça sentido para a marca e que dentro desse novo ambiente de pós-fusão Stellantis, a Stellantis possa também nos proporcionar, eu garanto para vocês que a Peugeot vai embarcar. A gente vai embarcar nas oportunidades e a gente vai sempre encontrar quais são as maiores e as que a gente tem que dar prioridade, focando no nosso crescimento como marca, tá? Então, isso passa por powertrain, por modelos, e por todas as outras sinergias técnicas que a gente sabe que a empresa nos proporciona. Então, o que eu posso trazer é isso. O senso de oportunidade se mantém e a gente vai sempre aproveitar de tudo que a Stellantis pode nos proporcionar para enriquecer o nosso line-up e para construir o futuro da nossa marca. A Peugeot hoje tem uma das maiores ofertas de carro elétrico do mercado, né? São 3, o E208, o E2008 e a versão elétrica do Expert. Se eu esqueci algum, você me corrige. A intenção é ser reconhecida como a marca mais eletrificada da Stellantis aqui na América do Sul? Bom, os modelos estão perfeitos. São os nossos 3 modelos 100% elétricos hoje. Lembrando que lançamos os 3 também num curto espaço de tempo, né? A gente começou com a e-Expert, logo depois o E208 e agora no final do ano passado o E2008. Então, de verdade, sim, a gente teve um senso de imprimir velocidade, né, nesse processo de eletrificação. Mas, assim, eu diria que na minha cabeça hoje, tá, mais do que ser reconhecida como marca mais eletrificada ou menos, eu acho que a gente é uma marca que tem muito a contribuir para a Stellantis, sendo protagonista, sem dúvida, dentro desse processo de transição energética e de um mercado que está cada vez mais competitivo, né, no mercado dos elétricos. Então, a gente busca contribuir dentro da velocidade que a gente está imprimindo para os lançamentos, também o ecossistema que a gente vem construindo para os nossos clientes e, obviamente, novos lançamentos que a gente vai trazer para o mercado e a gente não para por aqui, né? Eu costumo dizer que assim, a gente tem um compromisso de marca muito interessante, que a gente construiu também naqueles primeiros meses que eu comentei com vocês no início da entrevista, onde a gente teve uma página em branco para construir um plano. Uma das coisas que a gente colocou como foco, e é um plano que tá de pé, é que até 2024 a gente quer ter uma opção elétrica em cada segmento em que a marca atua aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso por si só, como compromisso de marca, traduz muito bem o olhar e a importância que a gente está dando para essa importante transição e, claramente, o tamanho da contribuição que a gente quer dar para a Stellantis dentro desse processo que o mercado vive hoje, tá? Eu classificaria
o nosso papel como Peugeot dentro da Stellantis dessa forma. Felipe, quando a gente pergunta, a Stellantis ela está à frente do desenvolvimento de veículos híbridos flex, assim como outros grupos, né? Eu gostaria, assim, quando a gente pergunta para o seu parceiro da Fiat se eles vão ter veículos híbridos flex, a resposta dele é categoricamente sim. E eu gostaria de fazer a mesma pergunta para você, se a Peugeot também embarca nessa tecnologia. A gente volta para o senso de oportunidade, né, que eu comentei algumas vezes aqui, e claramente é um desenvolvimento Stellantis, é uma tecnologia que faz todo sentido para o nosso mercado, e claramente nós como Peugeot, mantendo o nosso senso de oportunidade, queremos trazer para o mercado tudo que tem de melhor. Então, eu repito a resposta categórica, né, que outras marcas do grupo trazem. No caso da Peugeot, sim, a gente quer embarcar nesse movimento que a Stellantis está trazendo, e que para a gente, sem dúvida, é uma oportunidade muito grande de crescimento também. E Felipe, vamos falar um pouquinho da linha de utilitários da Peugeot, que tem apresentado um desempenho notável no mercado, né? Queria saber como que se avalia o desempenho dessa linha no mercado e se pretende lançar mais modelos nesse segmento e expandir a participação. Ótima lembrança. A gente realmente continua tendo uma performance muito positiva, né, no universo dos utilitários, e mais do que isso, os utilitários eles continuam sendo um eixo super estratégico para a marca, né? A Peugeot ela tem tradição, ela construiu uma reputação dentro do mercado dos utilitários, e a gente olha para ele com muito carinho, né? Então, a gente entende que até aqui, acho que a Rapid, Partner Rapid foi um exemplo disso, né? A gente vem buscando as maiores oportunidades e em cima disso, honrando essa tradição que a Peugeot tem nesse universo dos utilitários, e a gente vai continuar forte, né, crescendo, ampliando a nossa oferta, trabalhando fortemente na experiência do consumidor também, como eu comentei com vocês no início. Aqui a gente tem um olhar de experiência do consumidor que é totalmente diferenciado, super específico, e que a gente está olhando com muito carinho. Como eu comentei, o tempo das coisas são distintos, mas a gente tem frentes muito sólidas pensando em oferta, né, em o que a gente coloca como oferta para o mercado, mas também na experiência do consumidor de utilitários, tá? Então, continua sendo um foco muito forte, e ao longo de 2023 e nos próximos anos, a gente tem novidades muito boas da Peugeot nesse sentido também. E nós estamos chegando já no fim, Felipe, e para finalizar essa entrevista, eu gostaria de perguntar a você, como você, sob o seu guarda-chuva também está a América do Sul, eu gostaria de saber como é que você avalia o desempenho da Peugeot nos outros mercados sul-americanos, além do Brasil, né? E se você pode dar um norte de como é que é essa estratégia de penetração. Ótimo. Essa pergunta é muito bacana, e ela é uma parte muito interessante do meu dia a dia, inclusive, né? Porque além de interagir o tempo todo com diferentes culturas, né? Querendo ou não, estamos falando de diversos países aí da América do Sul. A gente sabe que a marca ela se encontra em estágios diferentes, né? Dentro de cada um dos países também. Então, isso é super importante, né? Quando a gente desenha um plano estratégico, entender as diferenças e as necessidades que a gente tem em cada um dos mercados. Mas de forma mais objetiva, assim, tentando te responder, a marca vai muito bem nos outros mercados. A gente, quando olha para a operação da América do Sul, a gente tem incrementos de market share bem significativos. A gente, por exemplo, quando chegou na Peugeot, a gente tinha 1,8% de market share na região. Hoje a gente já está falando de 3%.
Quando a gente olha para o Brasil, a gente saiu de 0,7 para 2,1, mas o Brasil não foi o único motor desse crescimento, né? Isso é muito importante da gente falar. Por exemplo, na Argentina, a gente saiu de 6,8 de share, você vê que é uma participação já historicamente bem significativa, para 9,4. Então, a gente já está mais próximo dos 10% de market share na Argentina, sendo o 208 o segundo carro mais vendido do país, o hatchback mais vendido da Argentina. Então, a marca é um verdadeiro sucesso, né, na Argentina. No Chile, a gente tem um mercado super aberto, né, como vocês bem sabem, e a gente lá trabalha com o nosso sourcing europeu, a gente traz basicamente todos os produtos da Europa, e a gente, durante o período pandêmico, sofreu um pouquinho, né, com disponibilidade, mas ainda assim a gente cresceu de 4,6 para 4,9, e em 2023 a gente vem mantendo o crescimento e vai fechar o ano acima da casa dos 5%, mantendo esse crescimento, né? Então, quando eu olho para essas diferentes realidades, esses diferentes mercados e essas oportunidades que a gente tem, eu posso garantir que assim, a Peugeot tem um potencial enorme, não só no Brasil, mas também nos outros mercados da região, onde a gente tem um foco muito grande em todos os aspectos que eu citei aqui para vocês, que a gente falou bastante sobre o Brasil. As estratégias são todas desenvolvidas com o mesmo olhar, obviamente, sempre levando em conta para as necessidades locais, mas com o mesmo olhar para os outros países, né? Então, a gente acho que já colheu ótimos frutos aqui desde o início da Stellantis, em 2021, quando a gente construiu, sob a minha gestão, mas um novo time Peugeot, e a gente está só começando. Tem muita coisa boa por vir. A gente tem uma confiança muito grande no plano que a gente construiu para a marca, e isso vale para Brasil, para Argentina, para Chile, para todos os outros países que a gente trabalha com parceiros importadores. A perspectiva é muito positiva. A gente tem oportunidades muito grandes, e eu posso garantir para vocês que a gente está só começando. Tem muito avanço ainda por vir nos próximos anos para a Peugeot na região. Só para esclarecer, os veículos produzidos aqui no Mercosul, eles vão para todo o continente ou só circulam no Mercosul mesmo? Não, eles vão para alguns outros países, mas na operação chilena a gente tem um sourcing majoritariamente europeu, e na operação dos importadores a gente tem um mix. Em alguns casos a gente tem produtos locais, produtos vindos da Europa, enfim, a gente tem um mix aí de sourcing, né, em alguns outros mercados. Perfeito, Felipe. Antes de encerrar, eu só quero fazer uma pergunta bem curta e grossa para você. Teremos o seu trabalho este ano, ele está com a agenda cheia? Teremos mais lançamentos este ano da Peugeot? Teremos. A agenda está cheia, está bem cheia. A gente tem bastante novidade aí para o ano, né? A gente vai se encontrar, diria que algumas vezes ainda, ao longo desse ano, com novidades super interessantes para a Peugeot, que certamente vão traduzir, né, a hora que a gente estiver junto, vocês vão ter essa percepção, com certeza, vão traduzir esse meu otimismo de crescimento para a marca, com os planos que a gente tem e com as execuções que a gente vai trazer para esse ano. Então, muito em breve, estamos juntos, sim. Então, muito obrigado por seu tempo e por ter aceito o convite para participar deste From the Top com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo papo, e um grande abraço para vocês. A gente se encontra em breve. Um abração. Obrigado, Felipe. Um abraço. Então, André, chegamos ao fim de mais este From the Top videocast. E vamos então encerrar por hoje. E no mês que vem, voltamos com outro From the Top para você. Um abraço. Até lá. Abraço. Tchau, tchau.